vou me gloriar na eternidade. Deus em Jesus me escolheu. Agora sim, boa noite, amados. Graça e paz da parte do Senhor. Amém, queridos? Louvamos o nome do Senhor pela alegria que nós temos de poder retornar à casa do Senhor com um coração repleto de júbilo e alegria para podermos, então, honrar e bendizer o nome do Senhor. É muito bom poder estar com os irmãos já novamente, né, se reunindo no templo. Isso, queridos, é algo assim incrível que o Senhor tem feito, porque Ele causa em nossos corações, através do que Ele faz, a necessidade que nós sentimos de estar aqui. Se não tivesse pandemia, não tinha tido essa ausência e nós não poderíamos sentir a tristeza que nós sentimos quando não tem culto, né? Ou quando nós não podemos estar reunidos. Isso, pelo menos para mim, é uma coisa assim, quase derrubar uma casa. É uma tragédia. Mas a gente só sabe o peso disso quando nós não temos. É como quando você perde sua esposa, quando você perde um filho. Você só sabe a dor quando perde. Qualquer outra coisa que a pessoa esteja passar para você, você vai realmente... Eu entendo o seu lado. Não, você não entende. Você pensa que entende, mas só depois que você vive, aí você vai entender com plenitude o que aquilo causa. E a necessidade de estarmos na casa do Senhor é algo indizível, porque é o que de mais perto você tem no céu, na terra. Não há em lugar nenhum no planeta momento mais semelhante à reunião dos santos nos céus do que o encontro para o culto. E se você conseguir entender isso, você fará questão de vir à igreja e estar em comunhão com os seus irmãos. Porque o coração dominado por Cristo, ele quer estar junto. Porque no céu não tem quartinho separado. É todo mundo junto, cantando Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É isso. Essa é a alegria contagiante que está no coração de cada cristão. É por isso que amanhã, na segunda-feira, quando você levantar, você vai estar a 220 por hora. Você não vai dar... tem que trabalhar. Não. O seu coração vai estar regozijante, pelo menos é o que eu espero. Então, abra sua Bíblia no Salmo 90. Eu quero mostrar para você um texto incrível. Eu não vou pregar nesse texto hoje, é uma pena. Eu queria explanar, mas eu sinto um desejo no meu coração de pregar outra coisa. E aí a gente fica naquela coisa assim, eu queria pregar esse texto aqui. Mas Deus fala assim, não, prega o outro. Eu queria pregar esse. Irmãos, eu vi esse texto essa semana. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Esse texto eu já passei por ele dezenas de vezes. Mas esse texto do Salmo 90, eu estou assim, meditando. Meditar, queridos, é gastar tempo pensando sobre o que aquilo quer dizer. Não é você ler a Bíblia. É diferente. É você ler o texto e ficar pensando nas palavras que estão lá e em como aquilo te leva ao gozo da eternidade em Cristo. É isso. É diferente de você apenas ler. Ler é importante, mas gaste tempo meditando, pensando no que aquela palavra quer dizer, como aquela palavra pode ser tão profunda para estar na palavra de Deus, porque foi Ele que separou essa palavra estar aqui. Então ela é importante. Então o Salmo 90, o verso 14, olha o que esse texto diz, ele é incrível. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Eu vou repetir, porque ele é incrível. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias da nossa vida. Pense bem nisso. Você precisa estar pensando o que é saciar-se. Mas veja, não é você que vai fazer isso. É sacia-nos, é Deus. Agora, como é que um coração capturado pelo Espírito Santo consegue ser saciado logo de manhã? Eu lembro que uma vez eu falei com o Eric assim, eu levanto de manhã e a primeira pessoa que eu trago na minha mente, pelo menos é o que eu tento fazer isso quando eu não peco antes, que às vezes você traz pecado na cabeça, né, quando você levanta de manhã. Eu quero pensar em Cristo. Eu tento levantar pensando na propiciação, na justificação. É isso que eu quero pensar, porque eu vou para a cruz. É a primeira coisa que eu tento trazer na minha mente. É o que esse texto está dizendo. Mas como é possível você ser saciado por Deus nessa passagem? Eu quero te levar lá para onde isso pode nos ajudar. Eu não vou pregar nela. Eu queria muito expor essa passagem, mas não é isso. Eu quero te levar para o do apóstolo Paulo, que eu já tive a oportunidade de fazer uma introdução do culto, dando algumas pérolas para a gente, mas eu quero cavucar mais fundo. Então vai lá para Romanos 11. E o verso de número 33, queridos, uma sílaba, uma única letra.
tanta profundidade acerca do Deus Altíssimo. Mas você só pode ir para as Escrituras desse jeito se você enxerga esse Deus. É isso. Mas para enxergar, você precisa de informação. Sem a informação da grandeza, da glória de Cristo, você não consegue ter esse maravilhoso do apóstolo Paulo. O texto é lindo. Eu só vou ler o primeiro versículo. Profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. A pergunta que você tem que fazer para entender esse texto é por que o apóstolo Paulo está soltando esse E eu quero mostrar para você o seguinte: existem muitas coisas ao nosso redor que podem nos dar aquele E você sabe disso. O Daniel, por exemplo, recentemente tem um neném. E eu tenho certeza que quando ele panhou aquela criança, é como se ele estivesse dizendo aquele que coisa que Deus fez. Entende isso? Mas o Pablo, meu irmão, ele foi no cinema. E diz que tem um momento num dos filmes lá da Marvel, é um dos últimos da Marvel, em que o Capitão América está lutando e o Thor joga o martelo. E quando o Capitão América segura o martelo, e todo mundo sabe que só quem segura o martelo, quem é? É quem é digno. O cinema veio abaixo. Aquela loucura, aquele frisson, por causa de um homem segurando o martelo. Você pensa nisso? O cara só segurou o martelo. Mas não é só isso. Quando o filme da Mulher Maravilha foi lançado, e a Mulher Maravilha apareceu, a tal da Carol lá, das quantas lá, entendeu? Que mulher maravilhosa! Maravilha! As pessoas se encantam com essas coisas, mas não é só isso. Você vai comprar um carro, o lançamento de um veículo, eu não sei se vocês já foram, eu já vi pela televisão. É incrível. É fumaça, estrela, bomba. É o carro. Entende, queridos? Sempre o ser humano está em busca de beleza, para soltar esse É isso que Paulo está falando. Da beleza da obra de Deus, do que ele está fazendo para salvar pecadores. Então, quando você vai para a Bíblia, você tem que ter esse que o apóstolo Paulo tem. O seu coração deve estar totalmente dominado pela paixão pelo seu Salvador. Agora, preste bem atenção. Nesse capítulo, Paulo está indo para o fim de uma carta. Então, por que no capítulo 11, verso 33, ele vai soltar o Por causa do que ele falou antes. Então, quero fazer um panorama com você muito rápido, para a gente não se alongar aqui com o tempo. Vá lá para capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versos 18 e 32. O Eric tem nos dado simplesmente uma enxurrada de glória de Deus nas exposições que ele tem feito em Romanos. E eu quero só dar mais algumas pinceladas daquilo que alguns já sabem, mas tentar trazer a informação para aqueles que não sabem. Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32, ele vai dizer assim, pois eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí ele vai entrar no 18. E a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O apóstolo Paulo está soltando esse porque Deus ama pessoas com essas características. E isso é de impressionar. Porque, queridos, os anjos caídos não têm essas características. Eles têm os pecados deles. E eles vão prestar conta. Mas eles não têm todas essas características, porque tem coisas que o ser humano faz que os anjos nunca farão. Você quer ver um exemplo? O anjo nunca vai adulterar. Ele não pode ter relações sexuais, porque anjos não têm isso. Mas nós temos. Um anjo nunca vai ser pedófilo. Um ser humano vai. Não é incrível? Paulo está dizendo esse por causa disso. Porque os seres humanos são capazes de pecados que os demônios não podem praticar. Porque isso é peculiar a nós, a nossa natureza caída. E isso deveria nos deixar aterrorizados. Porque nós conseguimos praticar pecados piores que os dos demônios. Isso deve mexer com as suas bases. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia,
Ele não só ama, ele salva. Salva homens com essas características. Agora, olha só, lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, eu quero ler esse texto para vocês. O tipo de pessoa que Deus salva, que Ele escolhe para salvar, é uma coisa assim, totalmente o contrário dos nossos padrões. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, não pense que eu sou um homem. Eu sou Deus. Nunca pense assim, para mim entender como que um pai é bom, tem que olhar para um pai terreno. Isso é a maior furada. Para você entender como Deus é pai, olhe para Deus. Aí você pode tentar achar um pai que vai mais ou menos aqui embaixo. Porque Ele é o pai perfeito. Então, lá em 1 Coríntios 1, versos 27 a 29, a Bíblia vai dizer o seguinte, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Você é um escolhido de Deus? Então, é tu. As coisas loucas do mundo, para envergonhar quem se acha sábio. Deus escolheu as coisas fracas. Pois é, se você é um cristão, é você, coisa fraca. Para quê? Para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, ou seja, aquelas que não têm muito valor, aquela que o pessoal desconsidera. A humildade que não é que você... Não é isso. É que você é um zero à esquerda, é mais ou menos isso. E as desprezadas, tá vendo? É isso aqui, as desprezadas. E aquelas que não são. Para quê? Para reduzir a nada as que são. A fim de quê? Você vê, tem um propósito em escolher gente que é ruim igual nós. Para quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie diante de Deus. Não é incrível isso? Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque não sobra espaço para nós querer ser gente. Oh, você viu como é que eu sou bom de Bíblia, o cara é bom de orar. Não tem isso. Não tem. É Deus, 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 Deus o tempo todo. E isso é maravilhoso. Nossos corações deveriam exultar todas as segundas-feiras de manhã, da mesma forma como nós viemos para o culto. Por quê? Porque Deus escolheu gente que não presta para salvar. Mas não é só isso. Ele ama. E esse amor dele é incrível. Por quê? Porque ele não despejou esse amor nos anjos que caíram, mas diz dispensar a nós. Não é incrível isso? Você consegue entender por que Deus maravilhoso. É isso, o tempo todo. É por isso que é estranho você ficar deprimido. Você sabe por que você fica deprimido? Porque você perdeu o E quando você perde, é igual quando alguém roubasse seu carro zero. Você entra em desespero. Eu acabei de comprar o carro, foi roubado. Você vai entrar em desespero. Mas se você tem um para Deus, você vai assim, Deus tem um plano no roubo desse carro. Eu ia acabar batendo com esse troço e ia fazer besteira. Ainda bem que ele deixou o cara levar. Glória a Deus. Eu sei que ele sabe o que ele está fazendo. Nós não temos que nos preocupar com nada, querido. O coração preocupado é porque não tem um E você precisa ter, porque Deus é magnífico. Mas você precisa ter um Deus assim. Não é um Deus que, puxa, ele queria fazer, mas ele não pode. Eu conheço pessoas que falam isso. Deus quer fazer, mas não pode. Eu não conheço esse Deus. Eu conheço um Deus que diz na Bíblia o seguinte, agindo eu, quem vai segurar? Patrick? Vai segurar? Não vai! Você não tem como segurar Deus. Então, queridos, o apóstolo Paulo está nos ensinando o seguinte, tenha um porque Deus ama pessoas. Ele não era para amar ninguém. Ele não tem obrigação. O que Deus ganha em nos amar? Nada. O que ele perde? Também não perde nada, porque ele é perfeito, e o que é perfeito não pode ser nem aumentado e nem diminuído, porque senão estraga. Vocês entendem que ele na eternidade, ele é um ser realizado em si mesmo. Porque o Pai contempla o Filho contempla o Pai, o Espírito Santo está em harmonia com eles dois, e eles não precisam de nada. Você não tem nada que Deus queira, porque você não pode acrescentar nada a Ele, mas Ele quis que você fosse dele. Isso é maravilhoso. Isso é que é maravilhoso. Ele quis, não foi você que quis. Então, queridos, nós temos que nos aprofundar em Romanos, como o Eric tem feito aqui conosco, e cavucar cada vez mais. Porque o apóstolo Paulo está maravilhado com Deus amar e salvar pessoas que não valem um zero à esquerda, como eu e você. Ainda que nós sabemos que tem gente que se acha nesse planeta. Em segundo lugar, queridos, é que o apóstolo Paulo está maravilhado, é que diante de Deus está todo mundo condenado. Ele vai falar isso em Romanos 3, do versos 9 em diante. Eu vou ler alguns textos para nós, que diz assim, porque de Deus somos cooperadores... Perdão, eu estou lá em 1 Coríntios, vou lá para Romanos. É Romanos 3, tá, querido? Deixa eu voltar lá em Romanos, que eu estava lá nos Coríntios. Romanos 3, a partir do verso 9, ele diz, que se conclui?
Temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto os judeus como os gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a um se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele vai continuar mostrando por que nós somos tão ruins. Nós somos a chamada carne de pescoço do momento em que nascemos até a nossa morte. E se Deus não intervir, você está lascado. É isso que espanta o apóstolo Paulo. Porque, como eu disse, os demônios não são assim. Eles são anjos caídos, pecadores, mas eles não são tão pecadores quanto nós nesse aspecto, porque nós conseguimos fazer coisas que eles não fazem. E isso é de assustar. Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai descrever a raça humana, e você pode pensar em Gandhi, Buda, pense na encrenca que você quiser. É tudo farinha do mesmo saco. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas têm uma dificuldade com esse texto. Porque quando você vai trabalhar as doutrinas centrais do Evangelho, como a eleição, por que é que Deus escolhe você e ele não me escolheu? As pessoas sempre têm essas coisas. É como se ela soubesse, né, que Deus escolheu um, ele é onisciente agora, né? Deus escolheu ele, não escolheu outro. E a pessoa não consegue entender que por que Deus escolhe um ou não escolhe outro, e por que não há acepção? É porque é tudo farinha do mesmo saco. É tudo gente que não presta. Nós somos pecadores. Pense bem, queridos, você sabe qual é o maior problema, não é só da nossa geração, é do coração pecaminoso. É que ele não consegue enxergar que cada pecado é um cuspe na face de Cristo. Ele não consegue entender isso. Ele acha que um pecado é como você está dentro de um ônibus lotado e você tem que descer. Aí na hora que você vai andando, você pisou no pé da pessoa. Ai, desculpa, foi sem querer. Não, está desculpado. Eles pensam que é assim o relacionamento de Deus com o pecado. E não é. É como se você tivesse cuspido no Salvador, como aqueles soldados que espancaram ele, que puxaram a barba dele, que cuspiram no rosto dele, que pediram para ele fazer um milagre. Ah, você não é o Cristo? Agora dá um jeitinho aí. Você não ressuscitou defunto? E por que você não pode... É isso. Isso é zombar do Senhor. Cada pecado é uma zombaria. Você encara o pecado dessa forma? Porque se você encarar, você não vai fazer. Você vai pensar duas vezes. Você vai lutar contra ele. Agora, se o pecado para você é como dar um pisão no pé de uma pessoa com um ônibus lotado, você não vai ligar. Todo mundo peca. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Sua salvação pode estar em jogo, por quê? Porque você pode não ser um regenerado, porque o regenerado odeia o pecado, ele prefere a morte do que o pecado. Por isso os nossos irmãos foram assassinados. Eles viram a glória de Deus na face de Cristo. Como que você vê isso? Através da doutrina. É a doutrina. Eu nunca vi o rosto de Cristo. Como eu vejo a glória de Deus na face de Cristo? Como Paulo diz aos Coríntios. É porque eu vejo as doutrinas que fluem da cruz e eu vejo ele brilhando. E eu quero ele cada vez mais. É isso, é essa intensidade que flui de um coração. Mas você não precisa ser igual ao irmão Alexandre. Você pode ser um cara tranquilo, na sua. Mas a intensidade de busca tem que ser a mesma. Lá dentro, o mesmo espírito que te move um, tem que mover o outro. Mas se você não vai, mas eu não consigo ser igual a você. Você não precisa, você só tem que amar o Salvador. Amar o Salvador. E aí você vai entender esse ó do apóstolo Paulo, olhando para os seus pecados e pensando, como ele pôde me salvar. Porque o milagre, as pessoas têm uma dificuldade com isso. O milagre não é Deus condenar. Condenar é justiça. O milagre é salvar. Como é que um Deus santo salva gente como nós? Pare, meu querido, e reflita sobre sua vida até o dia de hoje. Você consegue botar os seus pecados num caderno de 2.500 páginas, desse tamanho? Eu garanto para você que não cabe. Não cabe. Adão, ele só comeu uma fruta. Pense nisso. Agora pense nos seus pecados, se não foram pior do que comer uma fruta. Encare seus pecados como um inimigo mortal, porque é isso que ele é, que o salário do pecado é a morte. Mas se você enfrentar o pecado como um bichinho de pelúcia, ele vai te engolir. Então leve a sério o pecado, não brinque com ele. Mas eu vou perder dinheiro, perca. Mas eu vou quebrar, quebre. Mas eu vou ficar sem comer, não coma, faça dieta. Talvez você esteja precisando. Quem sabe você não está acima do peso. Faça o que for necessário, mas não peque, porque ele morreu por causa disso, porque eu e você pecamos.
Em terceiro lugar, querido, o apóstolo Paulo está maravilhado com a justificação pela fé. Essa doutrina que o Eric já esmiuçou tantas vezes aqui para nós, está deixando o apóstolo Paulo encantado, porque é inacreditável a doutrina da justificação. Só as pessoas que não conhecem essa doutrina é que não podem ver a magnitude dela. Porque você não é justo. Entenda isso. Você não é uma pessoa justa. Olhe para o seu coração. Faça uma análise durante o que você vivenciou, não durante a semana, hoje. Hoje você agiu como um injusto. Eu tenho certeza disso, porque eu fiz. Porque eu sou pecador. E todo mundo faz. Seja pensando, seja fazendo, seja falando. Nós pecamos. E ao pecar, você quebrou a sua justiça que supostamente você podia pensar em ter. Então nós não somos os justos, mas Paulo, lá no Romanos 3, como eu disse, ele vai desgastar aqui, e o Eric tem desgastado isso maravilhosamente para nós. Ele diz assim no verso 21 desse mesmo capítulo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não é incrível isso? Não há distinção. Todos estão iguais, com o mesmo potencial de que Deus o alcance com a sua justificação. Agora, a justificação, como o Eric já explicou aqui várias vezes, é um ato externo a nós, e não dentro de nós, como a regeneração. Por que é um ato externo? Porque é uma linguagem de tribunal. Você tem que comparecer diante de um juiz para prestar contas. E aí as pessoas que não creem em Deus, um dia elas vão ter que comparecer diante desse tribunal. E nós, se estamos em Cristo, que você tem que se perguntar, será que eu estou em Cristo? Se estamos em Cristo, nós não teremos nada para apresentar, mas Cristo terá. Pai, esse aí eu paguei o preço. Eu justifiquei. Ele falou: sim, meu filho, esse é nosso, está justificado por causa da sua obra. Porque a justificação, ela tem duas facetas: a obra ativa, ou seja, a obediência ativa de Cristo, e a passiva. Na ativa, deixa eu tentar mostrar isso através de uma coisa que é fácil para nós: o trânsito, o sinal de trânsito. Quando você está dirigindo e o sinal fica vermelho, nós temos que fazer o quê? Parar. Isso é ser justo, é praticar a justiça, é guardar a lei. Então, vermelho eu paro. Sinal verde eu faço o quê? Eu posso ir. Mas o pai, para exigir a justificação do filho, ele passa no verde. E mesmo assim, ele tem que parar no vermelho. Ele para no vermelho, mas paga a multa. É isso que Jesus faz. Ele obedeceu a lei, ele para no sinal vermelho, mas ele tem que pagar a multa. Não porque ele tenha, mas é porque eu avancei. É por mim que ele tem que fazer isso. E é individual, querido. Aplica-se depois a todos. Mas essa paga individual. Isso, queridos, é um negócio assim tão grande. Por quê? Porque na cruz, eu vou tentar usar um exemplo de uma criança de 12 anos, vamos pegar. Vamos pensar que uma criança de 12 anos pecou durante 12 anos. Ela esteve aqui durante 12 anos e pecou. Soma aí os pecados que você quiser. E ela morre. E ela vai para o inferno. Ela vai passar a eternidade e nunca pagará a dívida. Pense sobre isso. Mas Cristo, em algumas horas pendurado no madeiro, ele não pagou o pecado, de repente, dessa menina, vamos pegar como exemplo, que ela tivesse sido uma escolhida do Senhor e ela foi salva. Ele não pagou o pecado de um, ele pagou o pecado da igreja inteira. Você já parou para pensar na preciosidade do sangue? Entende isso? É isso que está deixando o apóstolo Paulo, profundidade. É isso. É a doutrina da justificação aplicada na sua maior instância. Jesus só paga o pecado da igreja. Agora, a pessoa só paga o pecado. Agora, quantas pessoas fazem parte da igreja? A Bíblia vai dizer que olhe para as estrelas do céu, Abraão. Então, é assim, ó. Não dá para contar. Nós não conseguimos contar o número dos salvos, não dá para contar. E Jesus pagou a justificação por cada uma dessas pessoas. E uma pessoa sozinha no inferno nunca vai pagar o que ele pagou. Porque ela só vai pagar o pecado de quem? O dela. Mas Jesus pagou de todo mundo que ele salva. Porque ele é salvador e não possibilitador de salvação.
É o que ele faz. Na cruz ele faz isso, ele salva. Então, queridos, tenha em mente isso. Paulo está maravilhado com a doutrina da justificação. Você também precisa estar. Mas não é só isso. O apóstolo Paulo está maravilhado com a doutrina da redenção e da propiciação. Você vê? Essas coisas têm que estar assim, fervilhando no nosso coração. Capítulo 3, verso 24, diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo. O apóstolo Paulo está usando uma linguagem de comprar um escravo do mercado. Agora ele compra de quem? Das mãos do Pai que estava preparado para derramar a sua ira. É isso. O sangue é oferecido ao seu próprio Pai. Porque o Pai falou, olha, eu só posso dar a redenção através do seu sangue para esse cara. Ele falou, eu vou. Eu acho incrível o relacionamento, queridos, que há na Trindade em todas as doutrinas bíblicas. Porque, pense bem nisso. Na doutrina da redenção, Cristo é o comprador. Mas o Pai é quem tem que receber o pagamento. E o Espírito Santo aplica isso no ato da regeneração. A harmonia entre a Trindade é algo inacreditável na Bíblia, porque eles não são antropocêntricos, assim, eles não centram neles, cada pessoa individual. Não, o Cristo, quando está fazendo, é por causa da glória do Pai. O Pai, quando está fazendo, é por causa da glória do Filho. E o Espírito Santo é por causa da glória deles dois. Mas os dois vão dizer o seguinte: toda blasfêmia contra o Pai e contra o Filho, a gente vai perdoar. Mas contra o Espírito Santo não será perdoado. Não é incrível isso? Eles pegam o Espírito Santo e botam num patamar inacreditavelmente alto. Porque você pode blasfemar contra o Filho, você pode blasfemar contra o Pai, mas contra o Espírito Santo você não pode. Você viu? Uma pessoa da Trindade está querendo botar a outra em destaque. Eles não são centrados nele mesmo, não há um egocentrismo como há em nós. Quem que vai pregar hoje? Ah, não, tem que ser eu. Eu primeiro. Nós gostamos do eu primeiro. Olha, vai ter um sorteio ali, eu primeiro. Sabe? As crianças são assim. Coloque um brinquedo aqui e fala assim, aí criança, tem um brinquedo. Eu primeiro! É assim. O egocentrismo nosso, o egoísmo, o orgulho, toma conta de nós. Nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e ver que não há egocentrismo nessas pessoas da Trindade. Eles são harmoniosos na doutrina da redenção, mas não é só isso. A doutrina da propiciação está aí também, 3:25. A quem propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A doutrina da propiciação e da redenção e da justificação precisam estar borbulhando o tempo em todo em nossas mentes e corações, para nós amarmos isso. É inacreditável o que o apóstolo Paulo está nos ensinando em Romanos, queridos. Então, a Bíblia vai dizer que se você não está em Cristo, a ira de Deus permanece sobre você. Eu não sei se quem me ouve nessa noite, onde quer que esteja, não é regenerado, não é uma pessoa que tem um coração capturado pelo amor de Cristo assim. Mas, querido, se você não é, enquanto há vida, há esperança, querido. Há esperança. E é por causa dessa ira que está sobre você que você necessita da graça de Deus sobre sua vida. Porque é só pela graça que nós somos salvos. Paulo está maravilhado com a salvação de Deus aplicada ao ser humano. Romanos capítulo 8. Esse é incrível, esse capítulo 8 de Romanos. Aliás, aqui tem um texto muito citado, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. As pessoas adoram esse texto, né? Mas elas não conhecem o contexto. Então, aqui, o apóstolo Paulo, logo no primeiro capítulo, ele vai nos mostrar a segurança da salvação. Ele diz, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós, se estamos em Cristo. É por isso que Paulo está maravilhado. A obra de Jesus é perfeita e não precisa acrescentar mais nada. Não há condenação se você está em Cristo. Você é uma nova criatura. Não tem como desfazer essa nova criatura de ser velha de novo. Você tem um novo coração, ninguém consegue arrancar esse novo coração seu. Mas tem que ser um novo coração, que agora o único alvo dele é Cristo. Deixa eu explicar isso para vocês como funciona. Queridos, antes da sua regeneração, como que você era? Você era mais ou menos assim, bom, amanhã eu vou trabalhar, infelizmente tem que ir lá para aquela porcaria, porque eu não tenho muito o que fazer, a gente precisa pagar as contas, a mulher quer comer, os meninos querem comer, tem que ir. Era mais ou menos isso. A sua disposição para fazer as coisas era igual o carro velho quando não quer pegar no tranco, não tem? É mais ou menos isso. Você é um ranzinza. É isso que você é. Uma mala sem alça.
Isso, quando você não tem outras ambições, você vai assim, não, eu vou trabalhar porque eu sou um cara energético, eu tenho que pegar, mas também eu vou viajar para São Paulo, para o Rio, eu vou para Nova York, Rio, Paraná. Enfim, você já tem outras ambições. Aí por isso que você quer trabalhar muito, você quer ganhar muito dinheiro, porque você quer construir patrimônio. Eu tenho que morar num condomínio fechado, de luxo, um carro 0 quilômetro. É isso, você quer coisas. Agora, o que acontece quando você ganha um novo coração? O único alvo é Cristo. E olha como isso se aplica a tudo. Você é solteiro, vai procurar uma namorada. O que essa namorada precisa ser? Cristã. Ou um namorado, né? Se for uma menina. Mas vamos supor que vocês já são casados. Agora, qual é a vontade de Deus? É que você contemple a glória dele na face de Cristo todo dia. Então, como que você vai tratar sua esposa? Maravilhosamente bem. Você vai tentar fazer todo o possível que tiver ao seu alcance para que ela se sinta cercada por Cristo. Maridos, essa é para nós. Nossas esposas veem Cristo em nós. Faça uma autoanálise. Esposas, a ideia da submissão bíblica ela é maravilhosa. Se vocês pudessem aprender com Cristo a submissão bíblica, vocês fariam seus esposos notarem Cristo em vocês. Por isso que a ordem para vocês não é amem seus maridos, é sejam submissas. Mas para nós, maridos, foi dada a ordem, amem como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Você está vendo? Não, a Bíblia não erra. Qual é o problema dos casais, da maioria das igrejas da nossa geração? Não vou nem falar do mundo. Vou falar do problema dos casais da nossa igreja. É que eles não estão lendo a Bíblia com os olhos de Cristo. Eles estão lendo a Bíblia com os olhos do mundo, que diz que a mulher não pode ser submissa, que diz que o homem não precisa amar tanto desse jeito, que ele pode ter 2, 3, que não tem problema nenhum, porque isso é coisa de macho mesmo. É o machismo e o feminismo. Embate dentro das igrejas. Mas quando nós esquecemos essas porcarias e olhamos para Cristo, nossas esposas terão prazer em estar ao nosso lado. Nossos maridos, aqueles que são mulheres, obviamente, eles terão prazer em ter os maridos do seu lado. Eu conheço maridos e mulheres que têm horror de estar em casa. É o melhor lugar da nossa vida depois da igreja. É estar em casa. Por quê? Porque o seu coração está capturado por Cristo. O alvo é Ele. Agora você vai ser um ótimo pai, um bom advogado, um bom gerente de restaurante, um bom operador de máquinas, seja lá onde você estiver, no computador, no seu trabalho, você é o melhor. Por quê? Por causa da glória de Cristo. É isso. A doutrina bíblica do trabalho mostra como nós podemos glorificar a Cristo no nosso trabalho. O nosso trabalho tem que honrar a Cristo. Esse é o problema da nossa geração. Nós não estamos centrados na glória de Cristo. Nós queremos a nossa própria glória. Estamos preocupados com a viagem do final do mês para Bahamas. Quando deveríamos estar preocupados se Cristo está sendo glorificado como eu trato minha esposa, meus filhos, meu trabalho, as pessoas que estão à minha volta. E queridos, isso não é fácil. Porque você tem que se matar. É isso que ele falou. Pegue sua cruz, siga-me. Mas você ama o que você é, mesmo pecador às vezes. Esse que é o problema. Você tem eles em pouca conta. E principalmente você tem o Salvador em pouca conta. Não deixe isso acontecer com você, meu querido. Vá para as Escrituras e ame a Cristo com toda a intensidade. Nós temos tudo nas mãos para fazer a coisa certa. Porque Deus nos deu a palavra, Deus nos deu o seu Espírito. Ele habita em nós para nos empurrar para Cristo, só para Cristo. Alexandre, qual é o alvo do cristão? Cristo. Ah, mas eu queria ter um bom casamento. Vá para Cristo. Mesmo que isso te dê um divórcio, vá para Cristo. Porque se sua mulher te abandonar por causa de Cristo, você ainda fez um bom negócio. Porque sua mulher não presta e Cristo presta. Porque nós somos pecadores. É isso que o apóstolo Paulo vai explicar na Carta aos Coríntios. A mulher quer ir embora porque ela não aceita. Deixa ele embora. O marido quer ir embora. Deixa ele embora. Deixa ele embora. Se ele não ama Cristo, deixa ele embora. Mas nós vamos ficar com Cristo. Irmãos, muitas pessoas perderam suas famílias no primeiro século. Muitos maridos e mulheres se divorciaram. Por quê? Por causa de Cristo. E ele falou, eu vim trazer separação entre pai, irmão, marido. Se você amar mais a eles do que a mim, você não é meu. Você está vendo? Não é brincadeira isso. É uma coisa séria. Então, as doutrinas centrais do Evangelho, elas não podem ser negligenciadas em ponto nenhum. Então, Paulo está impressionado com isso. Olha o que Paulo vai dizer lá no verso 28, desse mesmo capítulo 8 que eu falei para os irmãos. Preste bem atenção.
Ele diz assim, lá no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, àqueles que são chamados segundo o seu propósito. As pessoas conhecem esse texto. O que elas não sabem? Porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Aqui já não gosta. Já predestinou, já não gostei. A galera é assim, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, os que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Você prestou atenção no tempo verbal? Já fez, justificou, já glorificou, tudo lá. Porque para Deus, quando Ele faz uma coisa, acontece. Nós estamos num negócio temporal. E isso é de dar parafuso na cabeça da gente. Mas é assim que a Bíblia diz que é. Deus está fora do ontem, amanhã, para Ele só existe o agora. Isso é de assustar. Mas é assim que Deus é. Ele já fez isso em todos os seus filhos. E nós um dia veremos essas coisas acontecendo. Mas não é só isso. Paulo está maravilhado com a soberania de Deus no agir para salvar. Além dessa corrente de ouro, ele vai para o capítulo 9. Nós conhecemos bem esse capítulo 9 de Romanos. Como muitas pessoas odeiam, né, essa passagem. Porque Deus vai falar que ele amou Jacó, odiou Esaú, escolheu um, não escolheu o outro. E o verso 6 vai deixar as pessoas de cabelo em pé, né? Em Isaac será chamado, a partir do verso 6 em diante, ele vai falando isso. Ele fala que rejeitou Jacó, lá mais para frente, né? E odiou Esaú. Isso aqui deixa as pessoas assim, mas como é que Deus pode fazer isso? O apóstolo Paulo vai dizer, aqui mesmo, nesse capítulo 9, que acaso Deus é injusto por fazer as coisas do jeito que Ele faz? Ele fala, de maneira nenhuma. Verso 14, que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Não. Por quê? Por causa lá do texto que ele vai dizer, no verso de número 11, e ele diz assim, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para quê? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, prevalecesse, não por obras, mas por causa daquele que chama, foi dito ao mais velho, servirá ao mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú, e ele está citando Malaquias. Essa passagem é uma das passagens assim, mais difíceis para as pessoas que têm um coração duro. Porque para o regenerado, ele entende. Ele não tem dificuldade. Porque, queridos, aprenda uma coisa, você não vai na Bíblia para dizer o que ela diz. Você vai na Bíblia para ver o que ela diz para você. Entende? Você não vai lá para dizer o que ela está dizendo. Não, você não diz. É ela que diz para você, depois você vai. Porque as pessoas quando dizem assim, não, eu vou lá na Bíblia e eu estou vendo que... Mas é porque ela já tem uma ideia pré-concebida daquilo. Então ela vai lá para dizer, ela que quer dizer o que a Bíblia está dizendo. E não a Bíblia está dizendo o que a Bíblia está dizendo. Então eles pegam esse texto aqui e falam que Esaú, Jacó é nação, mas nação é feita de gente. Mesmo que Deus estivesse falando de nação, nação é feita de quê? Capim? É de gente. Então, de qualquer jeito que a pessoa quisesse sair da dificuldade do texto, por causa do coração duro, o apóstolo Paulo está maravilhado, e eu também. Porque se Deus tivesse deixado eu ficar por minha própria conta escolher ele, eu estava lascado. E se ele tivesse esperado eu nascer para ver o que eu ia fazer, eu estava lascado do mesmo jeito. Porque o que eu faço é só porcaria. Só depois que ele botou o Espírito Santo é que eu ainda consigo fazer algumas coisas. Senão não sai nada. Então, queridos, nós temos que ficar impressionados, porque sem ele a gente não faz nada. E se ele tivesse olhado no futuro para ver o que a gente ia fazer, aí que ele não salva mesmo. Porque essa ideia de Deus olhar no futuro parece mandinar. O Deus dessa galera é a mandinar. Mandinar, o que vai dar na Mega Sena da semana que vem? Acho que vai dar aqui Romanos 4, 33, 32, 26, 15, 44. Marca aqui. É isso, é mandinar. Deus não é vidente. Ele diz como as coisas serão. A caneta da história não está em nossas mãos. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, do coração do homem procede os planos. Mas para realizar, aí depende de Deus. Até o mundano vai dizer, se Deus quiser, amanhã a gente vai ver se dá praia. Se Deus quiser, porque se Deus falar assim, vai chover. Vai chover. E se ele falar assim, amanhã vai ter pandemia. Vai ter pandemia. Vai ter pandemia. Se ele falar, acabou. A Bíblia diz que Cristo rege o universo pela palavra do seu poder. Então, para ter pandemia, Jesus tem que falar, pandemia, vai lá, minha filha. Agora é a tua vez. Covid-19 na galera, pega todo mundo, faz uma geral. É isso. E quantas pessoas vão morrer na nossa geração? 100%.
Não precisa ficar preocupado. Todas as pessoas dessa geração que Deus determinou que vai morrer, fique tranquilo, vocês vão morrer. Todo mundo. Porque não tem geração que não tenha morrido. Você conhece alguma? A geração de 50, alguém conhece aí? Morreu, todo mundo. Não tinha pandemia. Não tinha Covid-19, não tinha um monte de coisa. Um monte de doença que tem hoje nova, não tem? Ih, o cara está com câncer. O outro morreu de câncer lá também. Não se preocupe, querido. Você vai empacotar. A morte chega para todo mundo. Seja com Covid, sem Covid, Deus está no controle. E Ele leva quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E louvado seja Deus porque Ele faz isso. Porque Ele é Deus. E só Deus pode fazer isso. Agora, o que a galera não gosta? A galera não gosta porque o ser humano quer estar no controle. É por isso que eles não têm profundidade das riquezas. Eles não têm. Por quê? Porque eles querem controlar a vida deles. E o ser humano é tão assim, estúpido nisso, que Salomão já dizia isso. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Então, mas eu quero trabalhar porque eu quero ter uma aposentadoria boa. E quem disse que você vai aposentar, desgramado? Você vai empacotar a sua encrenca ruim. Você não vai ficar aqui para semente. Entenda isso. Nós, um dia, vamos ter que embarcar, queridos. Nós vamos. Pode ser com 30, pode ser com 50, pode ser com 80, mas você não vai ficar. A não ser que o Salvador voltar. E nós o vejamos, como Paulo sempre teve esse desejo no coração, né? E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. É isso. Essa é a expectativa de um coração regenerado, queridos. Eu conheço um monte de gente que diz que é cristão e fala assim, mas eu não quero morrer. Eu tenho uma dificuldade. Como é que você não quer morrer, rapaz? Você não quer Cristo? Não, eu quero Cristo. Mas eu não quero morrer. Mas como é que você quer? Cristo não quer morrer. Você quer? Eu não consigo entender, porque parece um coração dividido. Mas não é dividido igual do apóstolo Paulo, porque Paulo falou assim, eu estou dividido. Mas Paulo estava dividido por causa do amor à igreja. Por quê? Porque ele estava pensando o seguinte, eu vou ser mais útil à igreja se eu estiver aqui, porque eu vou ensinar, porque eu vou pregar, porque eu vou exortar, porque eu não vou deixar os lobos devoradores, de repente, fazer essa bagunça toda, porque eu vou estar aqui para ajudar. Era isso. Agora, quando você conversa com uma pessoa assim, que diz que é cristão, mas não quer morrer, não, é porque eu queria ver meu filho casar. Eu queria levar lá, em tal lugar. Está querendo pecar assim, a Rolex. Não dá, queridos, não dá. O seu coração, ele tem que ter um único alvo, só um. A glória de Cristo. É a glória de Cristo. Então, se você pensar em ficar aqui porque você quer ver o seu filho casar, tem que ter a glória de Cristo no casamento do seu filho. A glória tem que estar primeiro do que o casamento do seu filho. E é óbvio, queridos, eu tenho 2 meninas, não sei nem se vai casar. Do jeito que lá vai ficar comigo até a eternidade. Mas veja bem, pense que elas vão se casar. Não seria maravilhoso se eu pudesse realizar a cerimônia de casamento? Seria maravilhoso. Mas você não acha que se eu não estiver aqui para realizar essa cerimônia, Deus não é mais sábio do que eu? Pense nisso. Planeje coisas e pense que essas coisas jamais aconteçam. Você não acha que Deus é mais sábio em fazer o que Ele está fazendo? Eu gosto de pensar no Jó, de um cara que tem uma carreata de menino. 10. Tu já enterrou seu filho alguma vez? Muitos aqui nunca enterraram. Glória a Deus. Segura as pontas. Porque o Josemar recentemente me ensinou uma coisa interessante sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um livro de terror diferente. Por quê? Porque quando você assiste o filme do Fred Krueger, lobisomem, Drácula que morde no seu pescoço e você vira zumbi, aquela coisa toda, às vezes dá medo. Eu mesmo já fiquei com medo. Em alguns filmes tem um pessoal exagero. Tem uma de uma mulher endemoniada, uma freira, que a cruz vira de cabeça para baixo. Não sei quem já viu isso aí também. Já vi um monte de cruz. Aquilo dá medo, pô. Mulher da desgraça, rapaz. Um cão no couro, né? Dá medo. Beleza. Pô, mas você fala assim, acabou o filme, tá tudo bem. Mas Jó não é assim. Olha para a sua vida. Tá tudo bem com você? Saúde, trabalho, ele também. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, num dia, dia desgraçado. Num dia, chegaram alguns homens dizendo assim, já roubaram tudo. O cara era bilionário e virou pobre.
Não ficou nada. Mas não foi só isso. Daqui a pouco vem outra pancada. Jó, seus meninos não estão mais entre nós. Só sobrei eu para vir trazer a notícia. Mas não foi só isso. Num outro dia, ele ficou doente. Já ficou doente igual Jó? De te dar feridas, da ponta dos pés até a planta do cabelo. E você tem que se raspar com um caco, e você tem que ficar no meio das cinzas. Já passou por isso? Então você pode preparar. Você vai poder passar por isso se Deus tiver plano e propósito de que isso você passe. Porque o que aconteceu com Jó, Satanás pediu para peneirar Pedro e Deus deixou. Ele pode peneirar você também. A pergunta é: você está pronto para glorificar a Deus na provação? É isso. Porque ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. E você pode ser um deles. Então, prepare seu espírito à luz da palavra de Deus para você ter esse porque foi isso que Jó fez. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não é incrível isso? Não é incrível? Agora, por quê? Isso já era algo natural. Isso não brotou do nada. Jó era um homem preparado para a glória de Deus. Nós temos que ser desse jeito. É assim que nós vivemos, dia após dia. Por quê? Porque o Satanás vai pedir para peneirar e Deus pode dar a ordem. Peneira o Alexandre, peneira o Eric, peneira o Patrick, peneira o Daniel, peneira eles. Vamos ver se eles não blasfemam de ti e na tua face. Você está pronto para isso, querido? Eu garanto para você, se a palavra de Deus não estiver fluindo no seu sangue, versículos não estiverem fluindo direto na sua corrente sanguínea, você pode não suportar a pressão. Então a diferença do livro de Jó para um livro de terror é que aquele terror lá pode te atingir de forma real. A pergunta é: a glória de Cristo vai te sustentar? Você está preparado para isso? Se você meditar nessas passagens, você vai acreditar. Por que as pessoas do mundo não conseguem isso? Eu poderia ler vários textos, mas eu não vou ler. Mas é porque elas não têm o poder do Evangelho. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. É esse poder de nós amarmos tanto a Cristo que a gente vai falar: mata, mas eu não vou largar da glória de Cristo. E é por isso que eu queria encerrar o culto dessa noite, queridos, lendo novamente esse texto de Salmos 90, verso 14. Esse texto ele é incrível, ele é incrível. Gaste tempo essa semana meditando em tudo que você puder extrair do Salmo 90, 14. Por quê? Porque se você tiver o do apóstolo Paulo, é isso que vai acontecer com você. Deus irá te saciar. É isso que ele está pedindo. É uma oração não particular, está no plural. Sacia-nos. Davi está preocupado com todo o povo de Deus. Então ele diz: sacia-nos quando? Não de tarde, não de noite, mas de manhã. Porque quando você abre os seus olhos, você está pronto para pecar. É isso. Então você precisa de Deus logo de manhã, porque senão você vai pecar primeiro para depois procurar Ele. É isso. Essa é a preocupação de Davi. Ele conhece os nossos corações. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, a tua bondade, a tua beleza. Você consegue ver a beleza de Deus na face de Cristo de manhã? Pense sobre isso. Como você acorda? Você viu? É no início do dia que nós estamos prontos para Satanás. De manhã, aí você está pronto para encarar o diabo. Porque a Bíblia diz assim: resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele vai fugir. Ele vai fugir. Porque ele não aguenta a glória de Cristo. É por isso que ele não pode mais nos acusar diante do trono da graça. Para que cantemos de vida. Há uma razão para todo um saciar-se em Deus. Por quê? Porque você vai cantar. Você vai lembrar de hinos de louvor e você vai exultar em Deus. Por quê? Para quê? Para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Eu gosto da expressão todos os dias aqui, porque ela está apontando para a eternidade. Não é só aqui. Começa aqui. A nossa nova natureza, a nossa vida eterna já começou. E ela vai por toda a eternidade. Então, queridos, vá para o seu lar hoje, cheio do poder do Espírito Santo através das Escrituras. E gaste seu tempo em procurar saciar-se de manhã, através dessas doutrinas maravilhosas que fluem da palavra de Deus. E é isso que nos faz ser pessoas diferentes num mundo onde as pessoas vivem reclamando de tudo. E o que elas mereciam, assim como nós, é o inferno. Mas Deus, por sua graça, tem nos dado a alegria de andarmos na sua presença.
e sermos pessoas diferentes do que o mundo é. Amém, queridos? Eu tinha muito mais coisa para falar, mas eu sei que eu extrapolei até o horário aí. Irmãos, eu tô sem relógio, o Wallace não veio, ele é o meu marcador e nem a pena. Eu sempre posso dizer que eu gosto de pegar 40 minutos só para não ficar grande. Eu sei que isso aqui é cansativo para os irmãos que estão sentados e às vezes até para a pessoa que está assistindo, às vezes, né, pelo telefone e tal, pela internet. Mas o importante, queridos, é que nós possamos ter esse coração capturado. Se a beleza de Cristo, e há tanta beleza nele, capturar a gente, nós vamos ser inteiros. As pessoas não vão gostar de ter a gente perto delas. Por quê? Os caras falam o seguinte: você não sabe falar de outra coisa, não? Eu falei, você fala? Vamos falar de futebol. Eu vou falar. Aí nós começamos, por exemplo, a conversar sobre o Flamengo, que perdeu os 2 primeiros e ganhou a outra. Então eu começo a conversar sobre o Flamengo, e as pessoas falam assim, mas aquele jogador é ruim. Eu falei assim, mas não há nenhum que presta, filho. É bíblico isso. Como assim? Não, a Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Não pensa que o cara vai arrebentar, que ele não vai. Uma hora vai dar perna de pau. Mas lá vem você com a Bíblia de novo. Você entende? Os caras não gostam. Por que eles não gostam? Porque eles odeiam tudo que vem de Deus. Mas é assim que a gente faz. Sempre dá para pegar, galera, um gancho em alguma coisa. Por exemplo, eu não gosto do Bolsonaro. Fala, eu também não. Mas quando eu olho para ele, eu tenho um consolo. Porque Cristo me salvou e talvez ele não. Mas como assim? Porque eu sou tão ruim quanto ele. Você viu? A Bíblia vai me dando margem para poder puxar assunto, seja de política, futebol, religião, o que a pessoa quiser falar. Eu sempre tenho um espaço para a glória de Cristo brilhar, porque quando as pessoas falam assim, rapaz, mas aquele Hitler é ruim, eu falei, ainda bem que Deus me segurou, senão eu matava 12 milhões. Porque é Deus que segurou. Porque senão você vira outro Hitler. Uma vez eu botei no Facebook assim, pense em alguém mau, ruim. Se você pensou em outra pessoa, você fez a oração do fariseu. Ai, pai, graças te dou porque eu não sou igual ao Hitler. É isso que a gente faz. Mas você é tão ruim quanto o Hitler. Não pense que você é bom porque você é ruim. E é isso, queridos. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar o culto nessa noite. Queria agradecer ao Eric por ter dado a oportunidade de substituí-lo nessa noite. Para mim, queridos, é sempre uma honra poder pregar a palavra de Deus. Mas eu prego ela todo dia. Eu aprendi com o pastor Josemar o seguinte: se o teu ministério é a coisa principal na sua vida, você está numa derrocada. Porque a hora que você não está fazendo aquilo, você não vai ter prazer. Agora, se você está centrado em Cristo, não importa. Não importa se eu for selecionado para pregar ou não. Não importa se o Patrick prega 50 vezes e eu só prego meio. Não importa. Por quê? Porque Cristo será glorificado na pregação do Patrick e na minha. E na minha não pregação, ele é glorificado. Porque Deus fez o que ele quis. E quando Deus faz o que ele quer, eu me regozijo e ele é glorificado. Então nós não precisamos competir uns com os outros em nada. Em música, nada. Nós só precisamos de Cristo e de sua glória sobre nós. E isso será o suficiente. Vamos orar. Pai, obrigado. Com alegria que eu posso, nessa noite, explicar um pouco apenas da Tua palavra para os nossos corações. Eu sei que o Senhor, ó Pai, tem muito mais para nós. A Tua palavra nos diz que à direita do Senhor há delícias perpétuas. Eu fico imaginando, não é o alimento. Eu sei que não é, mas ainda que fosse. Mas eu sei que é Cristo. A Tua palavra diz que Ele está à Tua direita. Isso é incrível, é incrível. Os nossos corações devem estar ansiosos pela partida desse planeta, Pai, e poder contemplar a glória do Teu Filho de forma não mais por espelho, mas como ela é. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor nos segura aqui ainda, porque o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, e nós não iremos embora antes de terminarmos cabalmente o ministério que o Senhor deu a cada um daqueles que o Senhor chamou, porque o Senhor não nos chama para ficar parado. Sempre nós estaremos testemunhando da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Nós pregaremos a verdade em todo o tempo. Nós, ó Deus, precisamos só que o Senhor nos ajude, porque sem o Senhor nós não conseguimos fazer absolutamente nada. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito sejam sobre toda a igreja nesta noite, hoje e para todos sempre, ó Deus. Amém. Vamos em paz, queridos. Que Deus nos abençoe.